Olá, meus amigos, graças a Deus, que bom estar com você mais uma vez, que maravilha. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para você, coisas que vão mudar completamente a sua vida. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para que você se desperte para algo muito importante. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos realmente muito complicados. Porém, nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que entre em nós um espírito de covardia. E é justamente disso que eu quero falar com você neste momento. E quero te pedir de antemão que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Você, meu amigo do YouTube, no YouTube eu sou, tá lá, pastor PR Reginaldo Marques, tá? No meu Facebook também, por gentileza, compartilhe, tá? Porque Deus vai abençoar muito a vida de pessoas através do que eu vou falar neste momento. Então, entenda bem o que eu vou te falar aqui agora. Sabe, nós, como eu disse há pouco, temos enfrentado situações cada vez mais difíceis na vida. Mas uma coisa muito importante que você precisa entender é que quando Deus ele te escolhe, Ele te dá toda a capacidade que você precisa, Ele te mune de toda a autoridade que você precisa para fazer essa trajetória. Eu quero falar um pouco sobre Neemias. Neemias era um copeiro do rei, um homem simples, uma missão de muita relevância dentro do contexto do reino, porém para o rei, mas para ele era simplesmente um escravo. E a Bíblia diz que ele ouviu falar da miséria que estava em Jerusalém e dos que os poucos que sobraram lá, depois dos inimigos entrarem e levá-los a derrocadas mesmo, a coisas terríveis, os poucos que sobraram estavam em grande miséria. E a Bíblia diz que aquilo mexeu profundamente no coração dele. E ele foi falar com Deus, contar para Deus ali a situação do povo de Jerusalém, lamentou, tomou para si a culpa, não, nós pecamos, nossos pais, mas lembra-te, fez aquela oração que fez Deus olhar para ele. E uma coisa interessante, que a preocupação dele para com aquele povo, a colocação dele na brecha em favor daquele povo, foi o ingrediente que Deus precisava para escolhê-lo. Você que está me ouvindo aqui agora, qual foi o ingrediente que Deus utilizou para poder te escolher? Bom, pensa bem para você ver. Você estava numa situação extremamente delicada, você estava sem sentido na sua vida, mas naquele momento em que você se perdeu dentro de si mesmo, você falou alguma coisa que chegou ao coração de Deus, e Deus te colocou numa rota para que você pudesse vencer. Mas quando a gente começa a fazer essa jornada, sabe? A jornada de uma vida vitoriosa, a jornada de uma conquista, de um crescimento, de uma transformação nas nossas vidas, é fato que vamos enfrentar muitos dilemas. Até porque a Bíblia é bem clara no Evangelho de João que o ladrão não só veio para matar, roubar e destruir. Então esta é a natureza do diabo. A natureza dele, perversa, sempre vai querer nos destruir, sempre vai querer nos atrasar. E agora, o que não pode acontecer comigo em hipótese alguma? Entrar em nenhum espírito de covardia. O Neemias, quando ele começou a lutar, a favor da reconstrução, foi lutando, ele encontrou diversos adversários. Pessoas que se levantaram, pegando a linhagem do povo de Jerusalém, a linhagem do Sabalate de Tobias, os aramitas também, e os arábios que estavam ali junto também. Havia ali até um grau de parentesco com aquele povo que estava lá. Às vezes até os parentes se levantam contra nós. Porém, o que não pode acontecer? Pode levantar o diabo, pode levantar um homem, pode levantar a força da natureza, pode levantar a família, mas uma coisa que não pode acontecer é entrar em nenhum espírito de covardia. Eu me permiti ser covarde, quando quem me chamou foi Deus. Quem me deu uma carta, como deu a carta a Neemias, para que ele pudesse ir a Jerusalém e fazer o que tinha que ser feito, foi o rei de Suzã. Quem te deu a carta foi Deus. A carta chamada Jesus, a unção do Espírito Santo. Deus te autorizou a lutar e vencer. E tem um episódio muito interessante na história de Neemias que eu quero dividir com vocês. Aqui no capítulo 6, lá no versículo 10, diz assim, olha, presta atenção nessa leitura. E, entrando em casa de Semaias, filho de Delaias,
filho de Meitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntos, juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Então esse profeta aqui, como muitos profetas que nós já conhecemos aí, né? Os profetas, me perdoe a expressão, meus amigos, da desgraça, sabe? Das má notícias, né? Que sempre vem trazer uma revelação, não sei de onde que tira essas revelações dele, que é contrária à palavra que Deus nos deu, sabe? Qualquer direção que venha contrária àquela revelação, àquela direção que Deus te deu, sai fora, não abraça, não traga para si. O Neemias, ele ficou literalmente obstinado a cumprir a missão que o pai tinha confiado a ele. Ele não negociou isso, ele não deixou isso, ele ficou firme na posição. E olha você aí que está me ouvindo, está vacilante: pastor, porque se levantou uma luta contra mim, porque eu tive um problema no meu casamento, porque eu perdi um filho, porque eu perdi emprego, porque meu marido me traiu, porque o meu pastor me abandonou, porque a igreja virou as costas para mim, porque eu perdi o emprego, porque eu fiz, porque aquilo. Não tem porquê. Você acredita que Deus tem o controle da sua vida? Eu acredito. Você acredita que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente? Onisciência, ele tem ciência de todos, ele consegue, na onipresença dele, ir a todos os lugares, tanto no futuro quanto no passado. O Deus que eu sirvo, se é o mesmo Deus que você serve, ele já conhece o seu futuro. Já estava previsto para ele os acontecimentos da sua vida. E você pode ter certeza que quando ele muniu você, quando ele te deu a capacidade, que não vem de nós mesmos, do nosso talento, das nossas forças, mas que vem de Deus para a sua vida, para a minha vida, nessa capacitação ele colocou toda a condição para nós vencermos isso aí. Não seja covarde. O Neemias não foi covarde. A Bíblia diz no versículo 11, e diz assim, olha o que diz o verso 11: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Esse Neemias, ele se posicionou, ele entendeu que aquilo ali, que mesmo vindo de um suposto profeta, contrariava a ordem que Deus deu para ele. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Que ele viu na direção: reconstruir os muros de Jerusalém. Nessa história, no alto dessa história aqui, nesse momento da história de Neemias, ele já tinha construído a metade dos muros de Jerusalém. Olha para mim, você já chegou na metade da trajetória. Você está dando mole aí, você baixou o espírito de covardia em você, você está abrindo mão de que você não deve abrir mão, você está cruzando os braços, você está se dizendo que está cansado, você está querendo desistir de tudo. Não seja covarde, mantenha-se firme no caminho. Sabe por quê? Porque Deus não é com covarde. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz o seguinte: a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Agora tem uma palavra de alento para você, sabia? Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Essa covardia aí é diabólica. Repreende-a, sacode a poeira e siga em frente. Sabe por quê? Porque você vai vencer. Você vai mudar a história da sua vida e daqueles que estão em volta de você. Ser corajoso, meus amigos.